Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais um review de uma obra, de um clássico, hein? Clemente de Alexandria, O Pedagogo, uma obra de 310 páginas da editora Eclesiai, para você que quer se aprofundar aí nos estudos dos clássicos dos pais da igreja. Temos aí este mestre Clemente de Alexandria, que foi o mentor, né? Que foi professor de Orígenes, né? Rapaz, quando você se aprofunda na teologia, você vai descobrindo essas figuras aí, os pais da igreja, tá certo? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aí nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, isso, ative o sininho da notificação, te dou 2 segundos para você se inscrever, isso. Olha lá, 1, 2, show, já está inscrito, ativado o sininho da notificação, você vai estar recebendo aí as lives, as novidades. Dá uma olhadinha na nossa playlist, você que está chegando aí no nosso canal, dá uma olhadinha na nossa playlist que tem muita coisa boa lá. Temos série de vídeos, teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, história da filosofia cristã, curso de história da teologia. Dá uma olhadinha lá e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. Peço a você que dê o seu like, compartilhe este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, para ajudar o nosso canal, tá certo? Para crescer e engajar, tá certo? Como te falei, são 310 páginas, é formato de livreto, tá? Mas um livreto, né, tem um pouquinho denso, tá certo? Essa obra aqui, O Pedagogo, tá certo? Vamos mostrar para você aqui o sumário, tá? Uma obra da editora Eclesiai. Tem outras obras também de outros pais da igreja que eles estão publicando as obras originais, tá certo? Aqui, ó, temos o prefácio. Os capítulos são curtinhos, tá, pessoal? Os capítulos dessa obra. Temos o capítulo 1, o ofício do pedagogo. Capítulo 2, é por causa dos nossos pecados que necessitamos estar sob os cuidados do pedagogo. Capítulo 3, da bondade do pedagogo e de seu amor pelos homens. Capítulo 4, o verbo instrui igualmente os homens e as mulheres. Nós vamos ler esse trecho aqui do capítulo 4, tá? Fica até o final do vídeo. Capítulo 5, todos os que tomam a vida, ou melhor, a via da verdade são filhos de Deus. Capítulo 6, contra os que pensam que criança representa uma marca da fraqueza nascente da nossa instrução. Capítulo 7, quem é o nosso pedagogo e qual é a sua pedagogia. Capítulo 8, contra aqueles que creem que o justo não é bom. Capítulo 9, é prerrogativa do mesmo poder fazer o bem e punir justamente, do método que o verbo emprega para nos conduzir. Capítulo 10, o mesmo Deus, pelo mesmo verbo, afasta a humanidade do pecado pela ameaça e salva pela exortação. Capítulo 11, o verbo assume o ofício de pedagogo através da lei dos profetas. Interessante. Capítulo 12, o nosso pedagogo fez uma amálgama da severidade com rigor e a bondade. Capítulo 13, as ações virtuosas estão em conformidade com a reta razão, o pecado, ao contrário, é um ato contrário à razão. Só lembrando você, meus amados, aqui embaixo, no link tem o link do Apoia, se você que deseja ser apoiador do nosso canal, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da Família Point. E se inscreva aqui no nosso link, aqui embaixo nos comentários, a partir de R$5, 5, 10, 15, das suas possibilidades, né? Você vai estar sendo um patrono, patrocinador deste canal, abençoando o nosso canal aí mensalmente. E fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E quando nós batermos a meta que você vai ver lá na plataforma, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Olha o capítulo aí, ó, capítulo 1, o livro 2, já a partir da página 117, das regras da alimentação. Capítulo 2, da moderação que devemos observar ao beber. Capítulo 3, não é preciso possuir mobiliário rico e precioso. Olha só, coisas e detalhes, né? Interessante. Capítulo 4, do modo de gozar dos banquetes. Capítulo 5, do riso. Ele vai falar sobre sorrir. Capítulo 6, das palavras muito livres e depuradoras. Capítulo 7, dos deveres daqueles que vivem juntos. Capítulo 8, se é permitido o uso de perfumes e coroas. Olha só. Capítulo 9, das circunstâncias que devemos observar antes do sono. Capítulo 10, reflexões para as pessoas casadas sobre a finalidade do casamento. Capítulo 11, do modo de se calçar. Capítulo 13, é proibido admirar as joias, as pérolas e os ornamentos dourados. Livro 3, capítulo 1, da verdadeira beleza. Capítulo 2, não nos devemos adornar. Capítulo 3, contra os homens que se embelezam. Olha só. Interessante, hein? Capítulo 4, com quem devemos passar o tempo. Capítulo 5, como comportar-se nos banhos.
Antigamente os banhos eram públicos, né, cara? Então ele traz aqui instruções, como é que é, tem que ser o crente nos banhos públicos. Capítulo 6, só o cristão é rico. Capítulo 7, a simplicidade é uma boa companheira da vida de viagem para o cristão. Capítulo 8, as imagens e os exemplos constituem a parte mais essencial do reto ensinamento. Capítulo 9, por que se deve tomar banho? Se você quer saber, tinha uma galera que ficava muitos dias, né, principalmente na Idade Média, embora ele não tenha vivido na Idade Média, né? Porque se deve tomar banho. Tinha uma galera que rejeitava banho. Capítulo 10, os exercícios de ginástica que se deve permitir somente aos que vivem conforme o Logos. Olha só, a instrução até para os exercícios de ginástica para quem serve a Cristo. Olha só. Capítulo 11, descrição fundamental da vida melhor. Por fim, capítulo 12 do livro 3º, exposição sumária sobre a vida melhor, aspectos das Sagradas Escrituras que caracterizam a vida dos cristãos. Eu ia ler outro trecho, mas eu achei interessante esse aqui, ó. Quer ver que fala sobre os profetas. Cadê o Logos? Cadê? Aqui o capítulo 11, ó. O verbo assume o ofício de pedagogo através da lei dos profetas. Vamos ler esse trecho, eu tinha separado outras mais interessantes aqui. 107, página. O que ele fala sobre o Logos e os profetas? 107, capítulo 13. O capítulo 11, aliás. São 2 páginas só. Capítulo 11. O verbo assume o ofício de pedagogo através da lei dos profetas. São capítulos curtinhos, né? Fiz-vos ver, tanto quanto me foi possível, quão grande é o amor de Deus pelos homens e o método pelo qual ele se serve para os instruir. Ele se compara a si mesmo a um grão de mostarda, que semeamos, que é possuidor de inúmeras qualidades, que pode representar os maravilhosos efeitos da natureza, o sentido místico e espiritual da palavra, as vantagens e a santidade da alma razoável, o amargor das reprimendas e a utilidade destas para retificar os costumes. Esse grão, que é tão pequenino, pode ocasionar aos homens vários benefícios consideráveis. Embora o mel seja doce, ele origina a bile, assim como aquele que é bom frequentemente faz nascer o desprezo e cria ocasião para o pecado. Já o grão de mostarda propicia a bile e diminui a fleuma, isto é, a luxúria e o orgulho, de modo que ele origina a santidade da alma e, consequentemente, bens eternos. Moisés e outros profetas foram intermediários do verbo. As regras da disciplina foram inventadas para reter no dever as crianças insolentes que não conseguem acostumar-se ao jugo. Todo o povo se assentou a comer e beber e depois se levantaram a brincar. O termo grego significa encher-se de cuidados, como se os judeus saciassem-se com alimentos que fossem convenientes apenas aos animais. Citando aquela parte lá da festa do bezerro de ouro, né? Em vez de comer que são mais comuns aos homens. Como eles comeram contra as regras da razão, eles jogaram também de um modo insensato. Eis porque a memória da lei encheu-os de temor, a fim de que o remorso por seus crimes levasse-os a fazer penitência e ações virtuosas, seguindo as máximas do verbo, que se adapta às necessidades. Conforme a doutrina de São Paulo, Jesus Cristo, o verbo de Deus, o Filho do Pai eterno, engendrado à sua imagem, é o nosso verdadeiro mestre, pois somente ele é bom, justo e santo. Deus nos colocou sob o seu guiamento, como um pai cuidadoso dos nossos interesses. Diz-nos, este é meu filho amado no qual tenho posto toda a minha complacência. Ouviu. Este mestre bem merece que tenhamos por ele toda a docilidade da qual somos capazes, pois ele possui 3 excelentes qualidades: a ciência, a bondade e a capacidade de falar com muita liberdade. Ele é a sabedoria eterna do Pai. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus e com ele esteve sempre. Ele fala livremente porque é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele. O amor que tem por nós obrigou-o a oferecer-se como vítima. O bom pastor dá a própria vida para suas ovelhas. A benevolência não é mais do que querer o bem do próximo por ele mesmo. Então temos aí, queridos, né? Você pode ler mais um trecho aí se você quiser. Temos aí mais uma obra, mais um clássico, né, da história da igreja. Essa obra original aí do querido Clemente de Alexandria, mais um capítulo para você parar o vídeo e ler o restante. Vai tocar muito no assunto sobre Cristo, o verbo, né? O verbo de Deus. Tá aí mais um clássico, o pedagogo, do termo grego, né? Paidagogos. Tá certo, meus queridos? Diz para mim
se está no seu radar, da editora Eclesiai, 310 páginas. Dê o seu like, compartilhe este vídeo, seja nosso apoiador, Deus te abençoe e até a próxima.